Nada é mais destrutivo e frustrante do que querer dormir e não conseguir. Neste vídeo vou te ajudar a superar isso. Todos nós já passamos por um período em que o descanso se torna impossível. Nessas situações, padrões se repetem com frequência e observo isso constantemente em meus pacientes. Dormir pouco reduz sua capacidade de promover mudanças positivas na rotina. Só um plano simples e baseado em evidências pode te tirar dessa situação. Sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição. O vídeo de hoje vai ser apresentado de uma forma bem simples. O que eu faria se estivesse dormindo 2 horas a menos do que o necessário por qualquer motivo e quisesse voltar ao meu padrão normal de sono? É exatamente isso que você vai aprender hoje, mas antes precisamos tentar não banalizar a insônia. Quem dorme bem tende a minimizar o problema da insônia. Semelhante à pessoa em boa forma que não compreende o paciente obeso. Dizer para um paciente com insônia que tente ir dormir mais cedo, que tente deixar o quarto mais escuro ou que não tome café geralmente é inútil. Tudo isso eles já sabem e já tentaram. Você precisa entender que o cérebro de quem tem insônia sofre mudanças muito intensas. Quanto mais tempo sem dormir, mais essas mudanças permanecem no cérebro. Assim como o metabolismo da pessoa obesa não contribui para que ela deixe de ser obesa, são mudanças estruturais que perpetuam o problema. O cérebro de quem tem insônia aprendeu a não dormir. Seu cérebro é muito eficiente em criar hábitos, mas infelizmente não distingue entre hábitos saudáveis e hábitos patológicos que acabam gerando doenças. Nesse sentido, o cérebro pode acabar aprendendo a não dormir e mudar sua estrutura física e metabólica para uma que perpetue a insônia. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com insônia têm maior metabolização de glicose no córtex pré-frontal e sistema límbico à noite. O cérebro metabolicamente funciona como se fosse meio-dia. Ele está processando emoções e tomando decisões quando deveria estar descansando. E esse estado de alerta noturno se fortalece com o passar dos anos, se não quebrarmos o ciclo. Depois há um claro condicionamento pavloviano. Para quem dorme bem, a cama é um estímulo condicionado para o relaxamento. Para o insônia, a cama se torna um estímulo de alerta, quase uma ameaça. Isso pode ser desaprendido, mas não é algo instantâneo. Antes de passar para essa prática, lembre-se, dormir menos que a média não implica necessariamente insônia. Muitas pessoas se frustram com isso. As necessidades de sono seguem uma curva normal. A maioria da população precisa de 7 a 8 horas, mas de 10 a 15% precisa apenas de 5 ou 6 horas na faixa inferior e 8 ou 9 horas na faixa superior, enquanto que de 4 a 5% precisam de menos de 5 horas por noite para funcionar corretamente. Nesses grupos da população que precisam de mais ou menos do que a média, não há maior risco de doença crônica não transmissível se cumprirem esses requisitos de sono. Você pode perguntar, como sei se durmo o suficiente, Borja? Preciso de teste genético? Não. Você saberá se seu sono é suficiente pela sua sensação subjetiva de estar descansado, como você acorda toda manhã e como desempenha suas tarefas ao longo do dia. Lembre-se, sua necessidade de sono muda ao longo da vida. Se você treina 4 horas por dia para um Ironman, seu corpo deve precisar de 60 a 90 minutos extras de descanso. Isso sim, dormir mal, e se você está me ouvindo e dorme mal, você sabe disso, é um círculo vicioso do qual você precisa escapar. No dia em que você dorme menos, biologicamente você é outra pessoa. Seu metabolismo fica mais inflexível, há mais resistência à insulina, você sente mais vontade de comer gorduras e açúcares, toma decisões piores, o esforço físico e mental se torna mais intolerável, sua recuperação após o exercício é pior e assim por diante. Isso faz com que seja menos provável que você consiga cumprir todas aquelas mudanças que são necessárias para sair dessa situação. E é por isso que eu digo que isso te prende em um círculo vicioso. Não estou mentindo, o plano de saída que proponho hoje também exige esforço, mas, se seguir, é quase certo que seu descanso noturno vai melhorar pelo menos um pouco. Vamos ver agora como escapar das garras da insônia. O que eu faria se estivesse dormindo 2 horas a menos do que o necessário todos os dias? Que mudanças eu colocaria em prática hoje? Então vamos dividir em ações para o dia e ações para a noite, porque a insônia deve ser trabalhada durante todas as horas de vigília, não só antes de dormir. Essa é a primeira mensagem que você precisa gravar na mente. Primeiro, o que eu faria durante o dia? O mais importante, o básico, eu criaria mais pressão do sono assim. Você precisa entender esse conceito, provavelmente o mais difícil, mas fundamental. A pressão do sono, que é o motor que te leva para a cama. Também conhecida como processo H na neurociência. Hoje é preciso trabalhar muito isso, o que antes não era necessário.
O conceito é muito simples. Quanto mais pressão do sono você tiver, mais facilidade para iniciar e manter esse processo reparador. No dia em que você fez uma trilha de 7 horas e gastou mais de 2.000 calorias, é muito difícil ter insônia. Por quê? Porque você gerou uma grande pressão do sono ao longo do dia. O que não podemos esperar como sociedade e como indivíduos é chegar à noite com apenas 2.000 passos acumulados durante todo o dia e querer dormir tranquilamente. Isso só acontece em alguns indivíduos, mas não em todos. Veja, desde que você acorda, começa a acumular adenosina, um subproduto do consumo de energia nos neurônios. Essa molécula se correlaciona perfeitamente com a quantidade de energia que você gastou. Por quê? Me diz você. O ATP consumido, ele se transforma em quê? Em ADP, certo? E o ADP metabolizado se transforma em quê? Em AMP, certo? E o que contém o AMP? Adenosina, exatamente. Quanto mais ATP você gasta, mais adenosina você gera. E quando os níveis dela aumentam, os receptores A1 e A2A ficam saturados, o que inibe os neurônios que te mantêm alerta e estimula os neurônios que induzem o sono. Agora tudo faz sentido, não é? Então, como aumentar a adenosina no cérebro? 3 formas. Primeiro, como já foi dito, usar mais ATP. Atenção, faça isso cedo. Mais atividade física melhora a qualidade e quantidade do sono. É assim que funciona. Além disso, se você aumentar a intensidade do exercício, vai prolongar a fase N3 ou sono profundo, o sono de ondas lentas. É isso que todos nós queremos. Mas olha, o segredo é fazer o mais cedo possível para não interferir com o excesso de sistema simpático que está causando sua insônia. Agora vamos falar disso, do sistema simpático. O que eu faria então? Olha, eu faria exercício ou pelo menos alguma atividade assim que acordasse. Aqui vem o sacrifício, Borja. Mas é que eu acordo cansado porque não dormi bem e tenho que levar as crianças para a escola às 8 da manhã. Bom, por isso é um sacrifício. Se você fizer isso hoje, esta noite vai dormir melhor. Amanhã vai ser mais fácil e em 3 ou 4 dias você terá mudado sua situação e sua inércia, mas começar sempre vai doer. Se você não pode treinar porque é impossível e inconcebível para você treinar às 7h30, às 8, às 8h30, pelo menos saia para dar uma caminhada de 20 minutos pelo quarteirão antes de começar o dia. Resumindo, procure concentrar pelo menos metade da atividade diária nas primeiras 6 horas após acordar. A maioria das pessoas não sedentárias costuma concentrar toda a atividade física nas últimas horas do dia. Quando saem do trabalho, vão treinar por uma horinha ou dão uma volta. Isso é muito bom, melhor do que ser sedentário, mas é subótimo. Segundo ponto, evitar cochilos longos que reduzem a pressão do sono por motivos óbvios, porque parte dessa adenosina acumulada é metabolizada. Evite cochilos em geral de mais de 20 a 25 minutos. Terceiro, amplie a janela de vigília. Parece estranho, mas se não conseguir dormir até às 5 da manhã, levante-se e faça algo. Passe o dia acordado. Será difícil, mas à noite você dormirá melhor. Por quê? Porque você terá criado mais pressão de sono ao aumentar a janela de vigília. Um sacrifício hoje por um sono melhor amanhã. É aqui que a maioria das pessoas com insônia fica presa, na dificuldade de promover mudanças positivas, apesar da irritabilidade, do mal-estar físico e do cansaço, quando isso exige um sacrifício. Mas acredite, se você fizer isso hoje, esta noite vai dormir melhor. Próximo ponto. Durante o dia, eu organizaria meus horários de alimentação, descanso e atividade. As pessoas que dormem melhor são como um relógio. Isso não significa apenas que vão dormir e acordam no mesmo horário, embora isso também seja muito importante. Eles mantêm rotinas regulares de alimentação, treino e lazer. Você pode perguntar, Borja, o horário em que como ou treino realmente afeta meu sono? Olha, na biologia, a previsão é mais eficiente do que a reação. Se você sempre come às 14 horas, seu sistema digestivo começa a funcionar minutos antes. Se você sempre treina à tarde, sua temperatura corporal já aumenta levemente nesse horário. Ter horários caóticos cria algo como uma disritmia circadiana de baixo grau, simplificando bastante. Seu corpo tem mais dificuldade para saber o que vem a seguir quando você vive em um caos de horários. Não é eficiente. O contrário acontece com rotinas disciplinadas, afastando-nos do neuroticismo, é claro. Você não precisa fazer muito esforço para sentir fome, sono ou vontade de dormir. Seus ritmos trabalham por você, te mudam de fase naturalmente, e isso claramente entra em choque com a realidade de trabalho, pessoal ou familiar de muitas pessoas. Eu entendo. Ainda durante o dia, eu definiria claramente o fim das responsabilidades de trabalho. Quem me conhece sabe que eu não respondo WhatsApp ou e-mails de trabalho depois das 19 horas das 7 da noite. Eu costumo deixar para o dia seguinte.
Um dos motivos mais frequentes de insônia é a ansiedade relacionada ao trabalho. Eu vejo isso cada vez mais, pessoas que não conseguem colocar limites no trabalho. Alguns trabalhos não permitem, mas a maioria permite. O ideal é que você consiga separar o telefone do trabalho do pessoal e que nem pense em checar e-mails, uma vez que sua jornada de trabalho mental terminou. Porque esse é o problema. O expediente termina, mas para a maioria continua na cabeça. Como vou lidar com esse paciente? Amanhã preciso responder esse cliente. Tenho 7 e-mails para responder. Estou em dúvida se aceito essa proposta. Pense em como vai conseguir descansar com tudo isso na cabeça. Você precisa estruturar seu dia de forma que, a partir de certo horário, tudo seja direcionado para maximizar o tônus vagal. O modo de recuperação exige reduzir o tônus simpático, que é o modo de atividade, algo coerente com o período noturno. Olha, para mim à noite, e mesmo que ainda, principalmente nessa época, tenha pelo menos mais 2 horas e meia de luz depois desse horário. Começa a partir das 7 da noite, a partir daqui, eu vou virando progressivamente do simpático para o parasimpático. Você já sabe que o parasimpático é o modo do seu sistema nervoso autônomo focado em recuperar, descansar, construir o anabolismo e reparar um sistema saudável. Nas últimas horas de vigília do dia, quando você ainda está acordado, mas terminando o dia, deveria virar naturalmente. Ir para um estado parasimpático é o mesmo que dizer ter um tônus vagal elevado. O que acontece é que a insônia, por si só, eleva o tônus simpático. Quanto menos você dorme, maior a ativação simpática. Estresse, luta, fuga, catabolismo, sobrevivência. Isso fortalece o braço simpático do sistema nervoso autônomo. Não podemos ter ambos simpático e parasimpático muito ativos ao mesmo tempo. Sempre predomina um ou outro. Como aumentar o segundo, então? Veja, estratégias de longo prazo como técnicas mente-corpo, meditação, mindfulness, contato com a natureza, treino aeróbico ou contato social elevam seu tônus vagal e são as mais importantes. Já falamos disso várias vezes em vídeos assim. Mas, se você quiser impulsionar seu tônus vagal de forma passiva e validada, vai se interessar por dispositivos de neuroestimulação vagal, como o NeuroSym. Talvez você já conheça de outros vídeos. NeuroSym é um dispositivo médico não invasivo, que estimula o ramo auricular aferente do nervo vago que passa por aqui. Veja, é muito fácil de usar. Ele tem um clipe que você coloca no trago aqui na orelha. Pronto, já coloquei. Agora eu ligaria o dispositivo. Eu colocaria o tempo que quero que atue e a intensidade da corrente. E neste momento, uma corrente elétrica patenteada estimula meu nervo vago, esse ramo auricular aferente, e aumenta sua ativação. O bom do NeuroSym é que você pode usá-lo lendo, é algo passivo assistindo a uma série, ou terminando o que você precisa fazer em casa, enquanto eleva seu tônus vagal. Não sei, lavar a louça, arrumar, qualquer coisa. E as evidências nos dizem que a estimulação transcutânea auricular do nervo vago é segura, bem tolerada. E você pode reduzir os sintomas de estresse crônico, melhorar a qualidade do sono e modular a função autonômica. Em adultos com estresse crônico, distúrbios relacionados como fibromialgia e muitos outros, ou também com insônia crônica. Se precisar de mais informações, deixarei no comentário fixado e na descrição. Depois, como já falei em outros vídeos, eu leria um bom livro toda noite. A leitura, o livro físico, é um dos melhores hábitos de recuperação que existem, ainda mais no ecossistema em que vivemos atualmente. Exige um esforço sustentado que é cognitivamente exigente, mas não é hiperestimulante. Não te expõe a mais luz azul, não é barulhento, desativa a ruminação que tanto interfere no descanso, executada pela famosa rede de modo padrão e é facilmente associável ao momento de sossego e paz antes de dormir. Muito melhor, claro, ler biografias ou ficção, mas não livros de não ficção, autoajuda, negócios, livros sobre, sei lá, impostos. Esses vão te ativar muito mais. Outra coisa que sempre faço é usar protetores auriculares profissionais todos os dias. Em situações de estresse crônico e burnout, nosso sistema nervoso fica mais excitável. Isso significa que barulhos ou estímulos pouco intensos que antes não nos acordavam, agora podem nos despertar. Uma tosse, o movimento da nossa parceira, um mosquito, o vizinho andando no andar de cima indo beber água no meio da noite e muitos outros. Não. A maioria dos ruídos noturnos não chega à sua consciência se você usar bons protetores auriculares, pois muitos disponíveis no mercado não funcionam.
Um bom protetor auricular deve reduzir os decibéis do ruído que chegam ao seu sistema auditivo, obviamente, mas também um ponto-chave é que ele seja suficientemente confortável para dormir de lado ou em qualquer posição sem que você perceba. Eu uso há anos já os da Loop, versão silicone. Também tenho estes que são um pouco mais estéticos e funcionam muito bem para mim. Além disso, você também pode usá-los, por exemplo, em festas. Um detalhe importante é que eu os coloco por padrão. Não só quando algum barulho me acorda, você tem que proteger seu sono antes que os problemas aconteçam. Antecipe-se a eles, não depois. Tente fazer isso. Veja e me diga, a próxima coisa que eu faria seria pelo menos 15 minutos de sauna, banho ou ducha quente, cerca de 2 a 3 horas antes de dormir. Talvez você já tenha ouvido que, para melhorar o sono profundo, é preciso reduzir a temperatura corporal central em algo entre 1 grau e 1,5 graus. Bem, além de todos os benefícios cardiovasculares e os outros benefícios da sauna, quando você faz do jeito certo e assista a este vídeo para saber o que isso significa, ela gera uma hipertermia transitória que, como compensação, reduz a temperatura corporal depois. A grande vasodilatação periférica faz com que, ao sair da sauna, os vasos dilatados continuem perdendo calor, o que gera uma queda brusca da temperatura central, interpretada pelo hipotálamo como um sinal inequívoco de que é hora de dormir. Isso, claro, é o motivo pelo qual a sauna te ajuda a descansar, junto com seu efeito relaxante e hipotensor. Próximo ponto, se eu usaria melatonina, na verdade, eu uso. A melatonina tem uma ação cronorreguladora, ajusta o seu relógio circadiano e também uma ação indutora do sono. Ela facilita que você adormeça. As doses comuns variam de 1 a 5 miligramas, mas muitos não veem benefícios no sono com essas quantidades, por motivos pouco conhecidos. Apesar de haver menos evidências, doses maiores não mostraram grandes efeitos colaterais. Além de sonolência ou dor de cabeça em alguns pacientes, mas em outros pode ajudar a consolidar melhor o sono nessa fase de restauração do descanso, pelo menos no início. Lembre-se de tomá-la cerca de 60 minutos antes do horário desejado para dormir. E atenção, doses superiores a 2 miligramas funcionam como medicamento e exigem receita médica, portanto, não se automedique. Para saber mais sobre melatonina, recomendo 2 episódios de Melhor que Ayer. Além disso, eu pararia de beber às 8 da noite. Se a hipertonia simpática nos chamados sintomas LUTs, sintomas do trato urinário inferior, são um dos grandes mantenedores da insônia de manutenção. Perdoe a mega redundância. Pessoas que conseguem adormecer, mas acordam várias vezes para urinar no meio da noite, por isso acabam tendo um sono fragmentado, obviamente, e de má qualidade. Em um estado simpático, a bexiga fica mais hiperativa e envia mais sinais de desejo de urinar ao cérebro, o que interfere no sono. Parar de beber líquidos de 2 a 3 horas antes de dormir e alguns medicamentos como a tadalafila no homem podem melhorar esse aspecto e, portanto, melhorar o seu sono. Agora você tem um plano para recuperar o descanso. Seguindo direitinho, em 3 semanas estará perto de dormir o que precisa. Obrigado pela atenção, por assistir e se inscrever. Um forte abraço e continue se empoderando.